cirurgia de redução do estômago tem se tornado cada vez mais comum entre os pacientes que sofrem de obesidade mórbida, quando os quilos a mais trazem riscos à saúde. Hoje o Bom Dia Rio Grande vai tratar desse assunto com o Dr. Cláudio Coramotim, que é médico e cirurgião, integra a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Mas antes de conversar com o doutor, nós vamos conferir como a vida da Norma mudou depois que ela foi operada. A Norma é nossa telespectadora e foi ela que sugeriu essa reportagem pra gente. Agora é assim, Norma está sempre pronta para a rotina de exercícios que antes eram puro sofrimento. Ela sempre foi assim, com essa elasticidade para fazer alongamento, tudo isso? Não, ela evoluiu muito agora, com treinamento. Verdade que tu não encostava nem uma mão na outra aqui atrás. Nem um dedinho. Será que o pessoal de casa vai acreditar? E vamos contar para eles por que tu não encostava? Porque era muito gorda, muito obesa. E é por isso que a gente está aqui, para mostrar como essa pessoa se transformou nessa pessoa. Os exercícios foram fundamentais na mudança, o acompanhamento nutricional também. Tudo isso fez com que a cirurgia de redução do estômago, feita há 2 anos, trouxesse os resultados esperados. E quanta diferença! Essa tu guardou de recordação. Guardei. Essa eu guardei. Até os tênis, né, Nora? Não, os tênis eu não conseguia botar direito também. Sandália. Era muito inchado. Tudo era muito complicado. E Nayara não dá moleza para a aluna. O treinamento físico é bem puxado, mas as duas acabaram ficando amigas. Carinho que Norma também tem pelo médico, que a incentivou a fazer a cirurgia. Foi o Dr. Balduino que sugeriu a redução de estômago. Como Norma tem diabetes, a glicose usada para controlar a doença fazia com que ela ganhasse cada vez mais peso. Ela chegou no consultório a primeira vez com 600 e pouco de glicemia. Imagina, para quem tem um mínimo de noção de diabetes, isso é um nível de quase de internação, mas ela estava em bom estado geral. Eu, evidentemente, logo naquele dia já comecei com insulina, ela já tinha usado, mas tinha parado e por isso estava esse nível. Mas chegou a usar mais de 100 unidades por dia de insulina, era uma necessidade muito grande desse hormônio. E vejam vocês que hoje ela não usa nada de insulina, então fazendo exercício, coisa que ela nem pensava em poder fazer. Então não há sombra de dúvida que foi o melhor tratamento para ela. Agora, torno a dizer, este é um tratamento que tem que ser indicado por médico especialista, não é para todo mundo, porque está um pouco gordinho, vou pensar em emagrecer de a forma mais fácil, entre aspas. É porque não é fácil. Não é fácil, é uma cirurgia e como tal tem seus riscos. Feliz com o resultado, a paciente preparou até uma homenagem para os novos amigos. Isso aqui é uma homenagem para você. Que surpresa! E aqui é outra para você. São as pessoas que mais me... Olha, que bonito. Vamos ver o que Mas tem olha aqui. só. Dr. Balduino, agradeço pelo exemplo de profissionalismo, garra e força interior que me demonstrou no decorrer desta minha árdua jornada. Com carinho, Norma, Porto Alegre, 1º de junho de 2010. Muito obrigado, Norma. Muito obrigado. É uma nova vida mesmo. Norma, que pesava 167 quilos, já perdeu 50. Eu tentava incentivar aos pouquinhos, aumentando o tempo de caminhada, eram minutos que eram muito significativos. Então hoje, quando ela tem 5, 10 minutos, 15, 30 correndo, já é uma vitória imensa e ela está 100%, 100% mesmo. E a cirurgia não mudou só o corpo, não. Melhor, a autoestima minha melhorou 100%. E os namorados? Também, agora tá melhor. Antes não tinha como. Agora já dá pra namorar. Agora já dá pra. Tá namorando ou aceitam-se candidatos? Aceitam-se candidatos. Aí, ó. Conversar com o Dr. Motim. Doutor, muda a qualidade de vida da pessoa, certamente, né? E ela precisa fazer esse acompanhamento multidisciplinar. O resto da vida. Muda toda a tudo. vida. Não pode parar. Na verdade, a cirurgia é uma parte de um tratamento. E a obesidade é considerada hoje, no nível que ela se apresentou, que a Norma se apresentou, como uma doença crônica incurável.
Portanto, assim, abandonar os médicos, né? Muitas vezes as pessoas operam, acham que estão curadas, entre aspas, e largam tudo, né? É o primeiro passo de todo o tratamento. Passo, eu diria assim, é um dos passos, porque, como disse o Balduino, a questão de indicação, a questão de entender que a pessoa precisa, ela passa por por uma situação já dos critérios de indicação, que é ter o tempo de obesidade já alargado, mais de 5 anos, que define cronicidade, ter tentativas sérias de tratamento que não deram certo, pelo menos 2 anos de tentativa, às vezes até nem precisa, indivíduos com superobesidade acima de 50, que é uma indicação absoluta, 50 de índice de massa corporal, elas não precisam de nada disso, porque o risco de vida é grande, então isso é uma pessoa que pode morrer a qualquer hora, né? Então a indicação é formal. E precisa passar por uma avaliação técnica, não quer dizer que a pessoa tenha lá 200 quilos que vai poder fazer. Não, porque a pessoa, por exemplo, de 200 quilos, que tem um risco na cirurgia inaceitável para a avaliação técnica que é feita, cardiológica, pneumológica, clínica, endocrinológica, enfim, nutricional, psiquiátrica, é importantíssimo isso. Uma das grandes contraindicações é a questão psiquiátrica. Se você opera uma pessoa descompensada do ponto de vista psiquiátrico, ela pode cometer alguma bobagem no pós-operatório e explodir o estômaguinho, ela pode até, entre aspas, se matar. E doutor, há algumas contraindicações, né, que é importante lembrar. Uma delas é a parte psiquiátrica, a questão psiquiátrica descompensada. A pessoa pode ter indicação, mas não estar pronta. Ou pode ter uma indicação pelo índice de massa, mas não ter a condição psíquica e clínica de fazer. O senhor estava falando em relação a pessoas que de repente podem fazer a redução e ter problemas com o álcool, né? Não pode mais usar isso? As alterações que são feitas pela cirurgia, não da redução propriamente, mas do desvio intestinal que se faz, que esse é o grande fator, se chama Y de Roux. Essas alterações, elas implicam em proteção do fígado. O fígado fica protegido com isso. Porém, se a pessoa agredir o fígado com álcool, ela realmente pode desenvolver cirrose, que é uma situação grave, e até câncer de fígado. Então, cirurgia da obesidade, cirurgia do metabólico, cirurgia do diabetes e álcool não se dão bem. Não pode mais. Agora, doutor, o índice hoje de cirurgias realizadas no Brasil, o senhor está me dando alguns números, né, para a gente citar aqui. Nós somos um centro referenciado do SUS, então nós temos esses números bem definidos. Deu uma ideia. Isso. No Brasil, o ano passado, em 2009, foram realizadas perto de 3.500 cirurgias. E na clínica em geral, no Brasil, 35 mil. Para uma população de 5% do povo brasileiro, que, assim, entre 3 e 5, incluindo diabetes 5 e só obesos mórbidos 3, dá, pode calcular, né, 200 milhões vezes 5. É pouco. É muito pouco, são quase 2 vezes 5, 10 milhões de pessoas. 3.500 pelo SUS e 35 mil de modo geral. O SUS realiza, mas é bem limitado, né, doutor? Está limitado pelas condições dos centros que nós somos poucos, né? E assim, a limitação do próprio SUS, assim, em termos de verba, em termos de incentivo a isso, ela ainda é muito grande. O custo é alto, doutor? Olha, depende de como é feita. Hoje a indicação básica, formal já, em termos de meta-análise, que é uma parte científica nível A de evidência, que se chama, ou seja, está bem definido o que é o melhor, é por videolaparoscopia, ou seja, com furinhos, não com corte. Ela é menos arriscada e menos complicadora a vídeo. Então, o que significa? O SUS não tem condições de dar isso. Certo. Então, isso já é um primeiro impasse. O segundo é que é uma cirurgia um pouco mais cara, embora em 2 anos ela esteja paga e comece a dar lucro para o sistema de saúde. São entendimentos que a própria população, os planos de saúde, o próprio SUS não entendeu isso ainda. Por quê? Porque um conhecimento que se estabelece hoje, ele vai chegar, assim, às vezes 10 anos a legalização, né? A se tornar público e notório. Então, isso é um processo que está andando, né? Tá bom, a gente agradece a sua presença e os seus esclarecimentos aqui no Bom Dia. Obrigada, doutor. Tá ok. Obrigada, Obrigado bom dia, doutor. Daniela, Paola, enfim. Obrigada. Bom dia, Rio Grande.